Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E nessa quarta-feira, dia 15 de fevereiro, nós recebemos a visita do oncologista André Crepaldi. Bom dia, André. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Boa quarta para você. Bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui. Vamos ter informações interessantes aí, principalmente para carnaval, né? Pois então, vamos falar aqui de problemas que podem ocorrer nesse período. Infecções sexualmente transmissíveis. Você é oncologista. Esse período é propício para essas questões. Temos aí uma grande festa generalizada no país, né? A festa da carne, né? E não é da Braseiro. E temos a festa patrocinada por inúmeras marcas de cerveja, né? Nós temos aí o componente álcool. E temos a responsabilidade de cada um. Tudo bem que teria que ter falta de responsabilidade de dois, no mínimo. Né? No mínimo de dois, para que tenhamos aí uma possibilidade. Há um estudo que mostra que nesse período tem realmente um avanço nessa questão. E como é essa evolução? Porque depois do problema instalado, ainda tem a questão de diagnóstico, de cura, né? Ou de pessoas que vão andar por aí até o Natal sem saber exatamente, ou sem se cuidar, de acordo com o que deveria. Exatamente. Períodos festivos, assim, principalmente o carnaval, para a população que gosta, porque na população brasileira tem um grande número que realmente festeja a semana inteira, né? Obviamente tem grupos que vão para fazer outras atividades, mas é um período... Outras atividades. Tem uma atividade religiosa, vão descansar, mas assim... Não, eu pensei que dentro da festa mesmo. Não, realmente. E realmente, assim, nesse período, todos esses fatores que você citou contribuem realmente para a pessoa ficar, perder assim a responsabilidade no sentido de se cuidar, né? Porque vem o álcool, vem drogas, vem às vezes nem isso, só o fato de ter festa, música, e realmente incentiva muitas vezes as pessoas a estarem juntas, obviamente. E aí nesse momento que acontece a grande transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, né? É o sexo desprotegido. E a gente sabe aí de estudos que o jovem, por exemplo, que é a população que deveria ser mais incentivada, ele sabe realmente que tem preservativo, que deve usar, mas tem estudos mostrando que um pouco mais da metade da primeira relação sexual, o menino ou a menina, eles não usam proteção. E aí que vem todo esse risco aí que a gente tá comentando, né? Não, tudo bem, eles têm argumentos, né? Mas tio, é que não tinha muito tempo. É que foi meio improvisado, foi atrás do palco, foi em locais não muito convencionais, né? Então, naquela hora, não deu assim para me ater a esse detalhe pequeno. Estava mais interessante. O meu objetivo, na verdade, era outro. Mas, além desse problema, quer dizer, nós estamos falando de doenças sexualmente transmissíveis e estamos falando de um ato, né? Uhum. Agora, a verdade é que uma pessoa tem mais de um durante a mesma noite, quanto mais na semana, né? De carnaval. E eu acho que aí realmente tem um grande problema de saúde no país. Sem tirar a grande natalidade de novembro, né, que nós temos em novembro. Mas isso reflete no restante do ano no aparelho de saúde estatal. Ou seja, nos municípios, nos hospitais particulares, porque não é só a rede pública que é afetada, que aí você vai ficar aí março pelo menos, cuidando desses probleminhas que podem ocorrer pelo não uso de preservativo.
Exatamente, exatamente. Vai sobrecarregar com certeza a procura por ginecologistas, por urologista, no caso do homem, que após o carnaval passa a apresentar alguns sintomas, como por exemplo um corrimento na uretra, ardência para urinar, e a mulher muitas vezes não tem sintomas ou tem corrimentos, então isso com certeza aumenta a demanda. A gente está falando aí de uso de preservativos, né? Mas é importante lembrar que algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas podem levar ao desenvolvimento de câncer, né? Uma das mais importantes aí é o vírus do HPV, é o papilomavírus. Esse vírus é extremamente prevalente, né? Tem mais de 50% da população aí já é infectada ou já teve infecção, contato por esse vírus. E a gente tem um fator importante de prevenção mesmo, que são as vacinas. De 9 aos 14 anos, a rede pública fornece a vacina. E para meninos também, né? Exatamente, para meninas e para meninos. Para meninos é algo que nem se divulga, né? As mães trabalham bastante, mas só na parte feminina da família. Exatamente, isso é uma pergunta comum, mas para mim não precisa muito, porque ele vai evitar essas transmissões, apesar do câncer, né, decorrente do vírus HPV ser mais importante como doença na mulher, que é o câncer de colo de útero. No homem, muitas vezes, ele tem infecção, mas não desenvolve o câncer de pênis, por exemplo. E então é extremamente importante esse período aí de 9 a 14 anos, não esquecer do calendário vacinal, que muitas vezes vai só na infância e depois se perde. Nós estamos tratando desse perigo de transmissão, por quê? Porque tem pessoas que estão infectadas já, né? Que vão para esse canal e já estão infectadas. Ou seja, não se cuidaram. Se não se cuidaram até agora, bem possivelmente não vão se cuidar, a não ser que surja a necessidade de um atendimento médico, né? Vamos falar aqui de uma maneira com que, principalmente os meninos, vão prestar atenção no que nós estamos falando aqui. Qual o risco de se perder o pênis numa situação oncológica provocada por algo que tem, inclusive, vacina contra? Não, o câncer de pênis é gravíssimo, assim, ele realmente, muitas vezes, ele tem uma ferida pequena e para retirar aquilo, dá uma deformidade, às vezes disfunção erétil, então é realmente muito importante alertar. E outra coisa para os meninos, o HPV também é uma causa de câncer de cavidade oral. Então, o sexo oral também pode transmitir muitas vezes o HPV e nessas regiões. Então, os locais é o colo de útero, a região anal, a região de cabeça e pescoço, que a gente chama, né, que é a cavidade oral. Então, todas essas regiões podem ter o risco, e aí a gente volta a falar, vacina é importante. Por que essa data? Porque é realmente a data que não se tem contato ainda com o vírus, e é o momento ideal aí para criar imunidade, né? A gente, no calendário vacinal, é um pouco mais estendido isso para pessoas que têm problema de imunidade, por exemplo, infectados pelo vírus do HIV. Bom, você tocou no assunto, eu falei aqui, fui mais radical, fui perder totalmente, né? Mas a gente sabe que a média do brasileiro também não é lá aquelas coisas, perder um pedaço é muito importante. Vai utilizar da mesma maneira. Eu estou tentando assustar mesmo aqui, a ideia é essa, viu? Para ver se... Porque você tem campanhas, as escolas têm campanhas. Isso é falado o ano todo, etc e tal. E as pessoas e ainda não vão, os pais não levam seus filhos, porque a verdade é que você precisa levar. Adolescente, se você não pegar pela mão e levar que nem criança, esquecendo que ele é adolescente, ele não vai. Então, meu filho, passa lá em tal lugar e se vacina. Pode esquecer. Não vai. Eu esqueci, mas esqueceu nada. Então eu tô realmente aqui sendo mais trágico aqui nos meus comentários, mas que é para justamente provocar uma reflexão. Você sabe quanto por cento da população brasileira desenvolve esse tipo de câncer? Hoje, assim, o câncer de pênis é muito baixo, a frequência. Justamente... Pênis baixo aqui não é. Dependendo da idade. É um dos tumores incomuns. Mas se você vai para o outro lado, da mulher, do colo de útero, a gente hoje é o terceiro câncer mais comum.
E isso, assim, é uma tragédia aí para o país, porque tem países onde o calendário vacinal é ativo, que você praticamente exterminou a doença. Então a gente, apesar de toda a informação, de toda a rede pública fornecer, a rede privada também dá acesso. Do tio aqui assombrando. O tio assombrando e realmente... Talvez falta de informação, não sabemos. O brasileiro é descansado, não sabemos realmente. Amanhã eu vou. Vinícius. Bom, obrigado, André. Bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao nosso convívio. Eu falo isso para todos os convidados, mas no teu caso é dobrado, né, pelo relacionamento que nós temos fora daqui, né, profissional inclusive. Um prazer muito grande te reencontrar aqui. Parabéns, né, pelo teu trabalho. Muito bom estar contigo aqui. O que eu quero te perguntar, meu amigo, é HIV, né, também, você está acompanhando, né, o Brasil é referência mundial, né, no combate ao HIV, é importante lembrar, né, era um quadro explosivo de HIV no começo dos anos 90, 80 e 90, né, sempre costumo dizer dos talentos que nos foram tirados pelo HIV, né, Cazuza, Renato Russo, né, e outros, né, que podiam estar por aqui até hoje, né, podiam estar conosco, que foram vitimados pelo HIV, né, Sandra Breia, enfim, Lauro Corona, né, você pegar artistas daquele período ali. O Brasil virou uma referência, né, e se estabilizou, está sob controle. Né? Mas como é que está essa realidade aqui em Cuiabá, Mato Grosso, da incidência do vírus da AIDS, né? do HIV, André? Sim, é um prazer, Vinícius, estar com você. Realmente admiro bastante você e o seu trabalho. E essa referência no Brasil realmente é fantástica. Eu participei, eu estava na faculdade na UFRJ e quando surgiu o vírus HIV, ninguém sabia o que fazer. Era uma doença catastrófica. Se montou no 5º andar do hospital uma enfermaria só para tratamento. Na verdade, era para suporte, né? A gente não tinha nada. Logo depois, o primeiro medicamento foi o AZT, que realmente mudou um pouquinho o perfil, mas ainda tinha aquela coisa toda de evolução imunológica, de baixa imunológica. E isso... O Brasil realmente saiu na frente e hoje a gente realmente convive tanto na rede pública, na rede privada, com tratamento adequado e controle de doença na grande maioria das vezes dos pacientes que seguem o tratamento e vão fazer essa assistência. A gente tem ambulatórios específicos hoje funcionando muito bem na capital, né? Eu realmente não tenho a informação do interior, isso fica mais com o pessoal da infectologia que cuida dessa parte. Mas é uma doença que merece cuidado e as pessoas têm que saber que é uma coisa para a vida inteira, né? Uma doença para a vida inteira. Então, essa questão que o Paulo estava falando aqui de assustar, realmente tem que assustar. A gente sabe aí a gente vê na mídia algumas festas que as pessoas fazem com pessoas com HIV e depois usam a pílula do dia seguinte aí que é aquela formulação que é distribuída pela rede pública também, mostrando total irresponsabilidade mesmo, porque apesar de ter tratamento, apesar do remédio controlar, são remédios, né? São drogas, elas podem afetar o corpo, afetar o sangue, afetar o fígado, e aí realmente vai ter uma mudança no estilo de vida e qualidade de vida daí para frente, né? Que coisa impressionante. No século passado as mães assustavam os meninos com olha o velho do saco, agora é olha o jovem sem. Pois não, Vinícius? Então, como é que está a transmissão, André? Assim, casos novos de HIV, melhorou? Pelo que você acompanha lá. Eu não tenho o número exato, viu, Vinícius, de hoje, como é que está o número de casos novos, assim, de infectados por HIV ano aí. Teria que consultar a pessoa de infectologia mesmo, mas eu não tenho esse dado de cabeça para passar, não. Mas a gente sabe dessas dificuldades aí, principalmente do jovem, de saber o que é a doença, de ter convivido com alguém que já teve e está tratando, para saber de todas as dificuldades aí e saber que é um problema mesmo sério, né, de saúde.
Eu só quis puxar porque das ISTs, né, que já foi uma mudança de conceito. Você poderia até falar, eram DSTs, né, doenças, hoje são infecções, né, sexualmente transmissíveis. Coisa de uns 10 anos aí para cá mudou, né. A principal é o HIV porque ela ainda não tem cura, né, é letal, né. Ela tem atenuantes, né, enfim, hoje a vida é muito prolongada. Antes era uma sentença de morte mesmo, assim, era coisa de 2, 3 anos, né, a pessoa ia a óbito, né. Hoje há uma sobrevida, né, mas ela ainda não tem cura, né, André? Exatamente, isso tem que ficar super, super claro. E realmente essa mudança de DST para IST, porque algumas são infecções mesmo. E eu sou mais antigo, às vezes tem dificuldade, quando a gente está falando continuamente, de mudar o D para o I, porque é uma coisa que fica no subconsciente nosso. Mas realmente essa mudança é basicamente por isso mesmo. As pessoas estão infectadas algumas vezes e não estão doentes e estão seguindo a vida, se tratando, controlado. E falando de tratamento e controle, uma coisa importante de lembrar é a hepatite. Hepatite também teve uma mudança aí de paradigma, evolução. As hepatites B e C praticamente não tinham cura. É uma doença também transmitida pela relação sexual ou transfusão sanguínea, a B e C. E hoje tem tratamento muito efetivo de controle da doença e evitando que essa pessoa evolua para uma cirrose, evolua para um câncer de fígado, que também é decorrente disso. Saia da fila do transplante também. Exatamente. Olha, tem o aparelho público, o aparelho público durante, próximo do carnaval, tem se esmerado, através dos anos, em dar um leque, distribuir um leque por causa do calor, com informações. Distribuir camisinhas, né? A efetividade disso, eu queria que a gente da área dissesse, é evidente, olhando de fora, de longe do problema, que é melhor que isso aconteça do que não. Mas isso é efetivo ou é uma campanha que deveria ter mais duração no ano? Eu acho que talvez o ano inteiro seria melhor. Dar uma lembrança, sim, nessa época. Mas se você dá lembrança para a pessoa que já está lá no carnaval, está lá preparando para ir para a festa, aquilo lá vai passar. O cara já está vestido de mulher. Veio de Uber para não dirigir, etc. Tomou as providências legais normais. Chega nessa hora, ele não vai ler o leque, né? Não vai, muitas vezes não vai prestar atenção. Não está nem sentindo calor. Né? Exatamente. Não vai prestar atenção. Eu acho que realmente isso que você falou é importante, tem que ser mostrado, mas seria muito mais efetivo em outro momento tentar sensibilizar essa pessoa ou familiar para que ele vá realmente tomar as atitudes e buscar atenção, né? E também por conta de uma mudança, né? Antes você tinha o aparelho público promovia, né? Era ele que promovia o carnaval. Então tinha a responsabilidade de. Agora você tem muita festa, por exemplo, que é particular. Você tem lá em Várzea Grande, a festa é no Bom Sucesso, mas não é municipal. O município às vezes ajuda com o palco, as bandas, mas não é um evento do município, né? A comunidade lá que se reúne, arruma patrocinadores, etc. Tal, vem aqui na rádio para divulgação e tal. E aí acaba ocorrendo. Então tem uma responsabilidade menor. Mas ter responsabilidade menor, porque é um problema que ele está evitando para ele mesmo. Né? Porque a rede pública de saúde vai atender essas pessoas que não tiveram esse cuidado. Exatamente, vai sobrecarregar, como a gente está falando, né? E aí quem está fazendo a propaganda quer vender seu produto, quer mostrar, né? E aí seria mais ou menos como antigamente com cigarro, né? Que isso aí eram propagandas bonitas, tudo. E eu levava a pessoa a imaginar que aquele veneno lá era coisa boa. Esses dias eu vi uma imagem que eu fiquei chocado aí nas mídias, era nos hospitais, um paciente deitado e o cigarro era vendido pro paciente como vendiam balas. Tal. Ele fumando com câncer. Que coisa, né?
Os filmes, nossa, aquilo era uma fumaça danada. Parecia que estava sendo neblina dentro dos estúdios, um negócio impressionante. E reclamavam da Jamaica, olha que coisa. Você já teve a oportunidade de ver uma pessoa jovem, aí de 20, abaixo de 30 anos, com câncer provocado por uma doença, ou uma infecção que tenha evoluído para isso? Você já teve essa oportunidade? Sim, como a gente falou, o mais comum é o câncer na mulher de colo de útero. A gente vê mulheres jovens, né, com esse diagnóstico. E muitas vezes já é diagnosticado numa fase bem avançada. Porque normalmente se é recomendado também, além da vacinação, que se faça o exame de Papa Nicolau, que é aquele exame que a mulher vai lá, colhe o material e vê se tem alguma normalidade. Às vezes não tem acesso a isso, não tem informação, ou não vai mesmo. E aí a gente vê hoje, no Hospital de Câncer, por exemplo, algumas mulheres jovens com tumores já avançados, nessa região acaba comprometendo o funcionamento de rim muitas vezes, o tratamento debilita demais. Então é importante ficar realmente atento e cuidar da saúde o tempo todo, né? Gosta de festa, ótimo, vai, faz a festa, mas tem os limites aí, porque realmente pode se pagar um preço muito caro aí numa idade mais avançada ou às vezes até jovem. Esse exame é necessário fazer, não é? Por que você não faz? Porque o Papa é esquerdista. Não pode, não pode uma coisa dessa. É evidente que eu estou brincando aqui, descontraindo o assunto, mas olha, estamos num período que para nós não terá, né, Vinícius? O carnaval aqui, historicamente, é de lelê, que a gente continua trabalhando. Eu também perguntei para a Ruth, ela falou, vamos esperar o CDL, né? O CDL que posiciona as empresas, aí, né? Orienta as empresas. As pessoas confundem, na verdade não existe feriado, né? O momento é facultativo e depende de cada município. Aqui, por exemplo, vai ser possível abrir se a casa quiser. É facultativo, que abre quem quer. Mas, muito bem. Quero agradecer aqui pelo papo, pela conversa, pela entrevista, pela disponibilidade do tempo. André Crepaldi, que é oncologista. Obrigado, André. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Vinícius. Até amanhã. Obrigado, Paulo. Obrigado, Johnny.